Bom dia, boa tarde, ou então boa noite, de novo, né, com essa introdução. Mas que bagaça, hein? Meu Deus. Enfim, boa terça-feira, meus aventureiros. Mas e aí, como é que vocês estão nessa semana? Eu espero que seja tudo bem aí com vocês. E se não tiver, eu lhe desejo forças para poder continuar nessa batalha complicada que é a vida. Mas enfim. Eu queria dizer que aquela votação que eu coloquei lá na minha aba de comunidade na semana passada realmente foi um teste para poder saber sobre qual apito branco eu iria falar nessa terça-feira. Então, me desculpem por não ter avisado isso antes ou ter deixado mais claro. E cara, eu fiquei até surpreso que a Esrajo só ficou com 7% na votação. Tipo, eu pensei que por ser um apito mostrada recentemente, vocês iriam escolher mais ela do que os demais. Só que na verdade o erro foi meu, né, pra ser bem sincero. Afinal de contas, isso foi mais um experimento, querendo ou não. Então, Lisa e Bondroid ficaram quase que acirrados nos 30%. Porém, a nossa queridíssima Dama Aniquiladora saiu na frente. Então, eu resolvi falar sobre ela hoje. Afinal, puta merda, cara. Essa mulher é simplesmente uma combinação do significado de perfeição com a pitada de significado do que é ser uma pessoa incrível e forte. E bota forte nisso aí. Não, peraí. Isso ficou estranho, ficou. De qualquer forma, hoje nós vamos falar sobre a Apito Branco mais misteriosa até agora. E uma das personagens mais importantes da obra. Fora também que é uma das mais divertidas, já que pela descrição do Jiruo, lá no volume 1, lá no mangá, Lisa era uma pessoa agressiva, mas ao mesmo tempo bem travessa. Além disso, ela bebia bastante e comprava briga direto. As suas brincadeiras passavam dos limites e nunca dava pra saber quando ela dizia a verdade. E ainda por cima, ela tinha uma alimentação que não era nem um pouco balanceada. Eu acho incrível que, tipo, o Jiruo fala logo depois, algo mais ou menos assim, tipo... Ah, se ela não fosse um apito branco, ela seria só uma esquisitona qualquer. Ou seja, já deu pra perceber que a Lisa era muito enérgica e também muito complicada de se lidar. Isso deixa na cara que a Riko puxou muito mais o Turca do que a Lisa. Mas eu não sei dizer se isso é um aspecto ruim ou bom. Enfim, bora começar logo essa bagaça. Eu sou o Chorou e esse é mais um vídeo da nossa semana dos apitos brancos. E também mais um vídeo de Median Beast, apresentando pra vocês quem é a Lisa, a Dama Aniquiladora. Assim como eu fiz no vídeo anterior, eu vou usar essa parte inicial como base. E pra ser bem sincero, eu acho que isso vai valer pra todos os vídeos. Afinal de contas, já tá mais na cara que para poder se tornar um apito branco, o explorador precisa passar por todos os outros níveis, só a Riko mesmo que é uma exceção. Por isso eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem verem isso. Porém, com a Lisa, a situação já é um pouco mais diferente. Enquanto os demais apitos brancos a gente conhece mais dos seus feitos do passado, só que de forma mais implícita, com ela, a gente tem alguns flashbacks bem mais claros e desenvolvidos, aonde é mostrado ainda na época que ela ainda era uma criança e só um apito vermelho que não parava de pedir a Ozen para poder se tornar sua discípula. E cara, aqui eu quero que vocês reparem bem que mesmo nessa época, a Ozen já era um apito branco. Então pra mim, pelo menos, Ozen e o Akuna devem possuir uma idade até que bem avançada para poder pertencerem à antiga formação dos apitos brancos. No mínimo, ela deve ter se tornado uma há uns 50 anos atrás. Mas enfim, bora voltar ao foco aqui que é a Lisa. Aquele velho ditado de água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura, se aplica na prática aqui. Já que Ozen negava e chutava a Lisa toda vez que ela lhe pedia para se tornar sua discípula. Ao mesmo tempo que a garota fazia umas perguntas estranhas sobre o formato do seu cabelo. Mas a menina era persistente demais, bicho, e simplesmente voltava para poder pedir mais uma vez. E então, como a própria Ozen diz, ela odeia enganar crianças, e olhando para a determinação de Lisa, ela realmente cedeu e resolveu treinar a garota além de seu próprio instrutor da época que deveria ser algum apito da lua, mas que a gente não sabe quem é e nem é citado uma única vez no anime ou no mangá, talvez porque não seja importante mesmo. Mas enfim... Depois de avançar pelas classificações e ter que passar pelos desafios absurdos que Ozen lhe colocava, Lisa avançou e alcançou a classificação de apito preto. Por mais que sua mestra fosse bastante desafiadora e com uma personalidade complicada, Lisa simplesmente aceitava o desafio e adorava o jeito dela de propor as situações, ou então em exigir os conhecimentos práticos de um explorador de cavernas.
A gente não sabe quanto tempo levou para que a Lisa saísse da classificação de apito preto e avançasse como apito branco, mas pelo que parece, isso foi durante o início da sua fase jovem adulta. Ao mesmo tempo que teria que ter sido nessa época que o tal do Donnie, que é a pessoa que hoje é o seu apito branco, teria que ter morrido ou então coisa assim. E depois que isso aconteceu, ela ficou conhecida como a Aniquiladora, por causa da tendência a eliminar todo e qualquer tipo de ameaça que encontrava dentro do abismo, sejam elas criaturas perigosas ou então invasores de cavernas de outros países, como foi o caso da missão de busca do One Red Bell, na qual eu já fiz o vídeo sobre. Enquanto usava a sua relíquia de marca, a Blaze Reaper, que é basicamente uma picareta anormalmente grande e que possui uma pólvora infinita para poder criar explosões quando atinge algo. Então, pensa no estrago que essa mulher deveria fazer com um trabuco desses na mão, mano. Mas continuando, algum tempo depois, um garotinho chamado Jiruou pediu para poder se tornar aprendiz dela, assim como ela no passado pediu tanto a Ozen. E bem, aqui a gente tem uma situação tanto quanto inusitada e contraditória, já que a Ozen ela convidou o Jiruou para poder se tornar o seu aprendiz, mas o garoto simplesmente negou e disse que preferia a Dama Aniquiladora. Agora avançando um pouco mais na história, quando se tornou um apito branco, houve um vazamento de informação para o exterior sobre a existência daquele Red Bell, e foi aí que aconteceu toda aquela expedição de 11 meses que forçou os apitos brancos de Off a irem atrás do bendito do sino e entrarem em conflito com os invasores do exterior. Ao mesmo tempo que foi aí que Lisa conheceu Torka, se apaixonou por ele, se casou e também engravidou dele. Ou seja, além dos problemas enfrentados pela missão para achar o sino, Lisa e Torka ainda tinham que se preocupar com a gravidez. Porém, foi em algum incidente que não foi nos revelado ainda que o Torka acabou perdendo a vida. E ainda por cima, a sua filha acabou nascendo morta. E ainda com aquela pressão absurda para poder conseguir o sino que parava o tempo, fez com que Lisa entrasse num profundo estado de depressão, na qual chegou até mesmo a incomodar Ozen. Porque, cara, pensa bem, fica bem claro que depois de ter praticamente criado a Lisa, a Ozen se apegou a ela e ficou muito comovida com o que aconteceu. Mas ela direcionava essa raiva toda e colocava a culpa no Torka e na filha da Lisa que nasceu morta. Só que é aqui que o milagre acontece. Quando Ozen resolve colocar a bebê da Lisa dentro do berço que repele maldições, ela simplesmente voltou à vida e começou a chorar. Então dá pra dizer que isso aqui acendeu, no mínimo, uma fagulha de esperança na nossa querida Dama Aniquiladora. Juntamente com Ozen, as duas abandonaram a missão de conseguir o Red Bell e juntas carregaram a Riko para a superfície, ainda quando ela estava dentro do berço que repele maldições. E cara, é aqui que a gente descobre algo bem interessante. Mesmo dentro do berço, a Riko ela foi afetada pela maldição do abismo, e é por isso que ela precisa usar óculos. Só que como foi dito pela própria Ozen no volume 2 do mangá, essa relíquia na verdade funciona de uma maneira com que o ser que foi colocado dentro do berço realmente sofre com os efeitos, contradizendo completamente o nome da relíquia. O ser chega até a morrer, contudo ele simplesmente volta a se mexer algum tempo depois. E foi exatamente isso que aconteceu com a nossa querida protagonista. Então, depois que voltaram à superfície, Lisa agradece a Ozen e as duas têm uma breve conversa sobre o que fazer a seguir. Já que se descobrissem que a Riko é filha de um apito branco, ou seja, se o assunto viesse a público, invasores do exterior e até alguns exploradores de caverna da própria cidade de Off poderiam fazer a bebê de refém ou até mesmo sequestrá-la enquanto a Dama Aniquiladora estivesse em alguma missão. Então Lisa resolveu deixar esse assunto mais fechado só para algumas pessoas. Só que o principal deles era o próprio Jiruou, o seu aprendiz, que ela mesma diz que ficou todo atolado com a menina. Só que ao mesmo tempo que ela ficou extremamente feliz por ter sua preciosa criança em seus braços, viva e saudável, Lisa sentia que se ficasse perto dela, iria roubar o direito de escolha de vida da menina como uma aventureira, e ainda por cima, ela mesma iria acabar se afastando do abismo. Então, para que isso não acontecesse, ela resolve partir para poder fazer a sua última jornada, e então descobrir o que há no fundo desse poço gigante que é o abismo. Só que antes disso tudo, no seu último encontro com Ozen,
ela pede para que a sua mestra guiasse a sua filha se em algum momento elas duas viessem a se encontrar. Além disso, sobre como foi preciso um milagre para poder fazer com que ela pudesse voltar a se mover e sobre como iniciar as magníficas aventuras que a aguardavam. Agora falando sobre sua aparência em si, Liz é uma mulher encantadoramente bonita, com cabelos loiros muito longos e ondulados com cachos nas pontas que chegam a bater no joelho. Seu traje consiste em uma versão modificada do uniforme típico de um explorador, com a jaqueta sendo de uma forte cor avermelhada. Seu capacete tem duas penas longas e elegantes também. Porém, ainda por ser uma jovem adulta, ela não chega a ser tão alta assim, possuindo uma altura menor do que a maioria dos adultos e possuindo uma estatura bastante pequena em comparação com outros apitos experientes. Enfim, minhas considerações finais aqui são que basicamente a Liz era um tanto quanto assustadora quando empunhava sua Blaze Reaper. Afinal de contas, aquilo ali era só um instrumento para escavação, mas a mulher simplesmente escolheu usar como arma, cara. Então, caraca, nem eu sei o que dizer. Além disso, para os que ainda têm dúvida, sim, ela tá viva no momento atual da obra. Contudo, o que não dá para ter certeza é como e aonde ela tá atualmente. Afinal de contas, ela chegou supostamente no fundo do abismo e tá em algum lugar que a gente ainda não conhece. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado comigo até aqui e até amanhã. Tchau.